19 de fevereiro, quinta-feira, meio-dia, na capital ucraniana. Estas são as notícias. Meu nome é Sakina Imurzaev. Como resultado dos ataques russos nas regiões de Kherson, Donetsk e Zaporizhia, pelo menos 8 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. 5 pessoas ficaram feridas na região de Kherson. O centro regional e mais de 20 localidades foram atacados. 7 prédios residenciais, 11 casas particulares, empresas e carros foram danificados. Na região de Donetsk, 2 pessoas ficaram feridas. Em Zaporizhia, uma menina de 6 anos ficou ferida em consequência do bombardeio russo. Eles realizaram 448 ataques contra 34 localidades da região. Os russos continuam atacando alvos da infraestrutura de transporte. Nas últimas 24 horas, houve impactos de drones Zera nos distritos de Kharkiv e Nezhin, na região de Chernihiv. Isso foi informado pelo chefe da administração militar regional, Vyacheslav Shals. Segundo ele, em Nezhin, um homem de 49 anos ficou ferido em consequência do ataque com míssil balístico. Ele sofreu ferimentos por estilhaços e foi hospitalizado. No total, em 24 horas, os russos realizaram 43 ataques na região de Chernihiv. Um prédio de serviços, uma casa residencial e uma biblioteca foram danificados. Milhares de pessoas ficaram sem aquecimento e água após o ataque russo à região de Kharkiv. Na cidade de Lozovaya, a maior central de aquecimento foi danificada, afetando quase 16 mil assinantes. Quem informou isso foi o prefeito da cidade, Sergei Zelensky. Segundo ele, a temperatura está abaixo de 0 nas ruas agora. Todos os serviços estão trabalhando para manter o calor nas casas. Em Lozovaya estão funcionando pontos de invencibilidade. Os especialistas continuam eliminando as consequências do ataque. Ainda não foi possível restabelecer o fornecimento de água. Essa é uma tática para ganhar tempo. Foi assim que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu aos debates históricos promovidos pela Rússia no contexto do fim da guerra. Ele ressaltou que não pretende perder tempo discutindo questões históricas, pois isso é um assunto interno da Rússia. Em vez disso, Zelensky destacou questões de segurança e da vida dos ucranianos, afirmando que quer se concentrar apenas no fim da agressão. Zelensky destacou: o principal é encerrar rapidamente a guerra e firmar a paz. Os russos tentaram vender para o seu público passos bem-sucedidos, mas não conseguiram. Nem mesmo o público deles, a parte nacionalista e radicalizada da sociedade russa, confia no governo e em Putin, porque veem que não há avanços bem-sucedidos no campo de batalha. Atualmente, a Rússia perde de 30 a 35 mil militares por mês, mortos ou gravemente feridos. Eles realmente pagam com a vida de 156 pessoas para ocupar 1 quilômetro da nossa terra? Mas nós também temos nossos próprios avanços ofensivos, e aí eles perdem esse território. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. As chances de um fim diplomático para a guerra na Ucrânia são extremamente pequenas. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, informou isso em entrevista à mídia alemã. Segundo ele, as hostilidades só vão parar quando um dos lados estiver esgotado, seja militar ou economicamente. O chanceler praticamente descartou a possibilidade de normalização das relações com o atual governo russo. Ele afirmou que não tem esperança de diálogo com Putin, cujo regime ele chamou de terror cego. Quando olho para esse regime, para esse terror cego, tenho pouca esperança. A elite no poder da Rússia não consegue, num futuro próximo, viver sem a guerra. Ela precisa manter a máquina de guerra funcionando, porque não tem um plano para lidar com as centenas de milhares, inclusive soldados gravemente feridos que estão voltando da linha de frente. Argumentos racionais e humanitários não vão convencer Putin. Essa é a dura verdade. O objetivo dos esforços europeus é fazer com que o Estado russo não consiga mais continuar a guerra por meios militares, nem consiga financiá-la economicamente. Friedrich Merz, chanceler federal da Alemanha, em entrevista ao jornal Rheinpfalz. O parlamento da Letônia aprovou uma resolução para o 4º aniversário da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. No documento, os deputados declararam apoio à conquista da paz na Ucrânia, garantindo a derrota estratégica da Rússia. A resolução destaca que a Ucrânia busca sinceramente encerrar as hostilidades e participa ativamente das negociações de paz, mas a Rússia continua sabotando as iniciativas de paz por meio de desinformação, ultimatos e ataques intensificados contra civis e a infraestrutura da Ucrânia.
A Rússia, utilizando desinformação, novos ultimatos inaceitáveis e ataques intensificados contra cidadãos ucranianos e a infraestrutura energética, sabota as iniciativas de paz e é responsável pela continuação da guerra. O CEN apoia uma estratégia eficaz e de longo prazo da União Europeia e da OTAN, voltada para o fim da agressão russa e para alcançar a paz de forma que garanta a derrota estratégica da Rússia e impeça que ela recupere seu potencial militar. Da resolução do Sejm, da Letônia. Putin está preparando as condições para implementar uma convocação limitada de reservistas, a fim de compensar as perdas na guerra contra a Ucrânia. A Rússia já aprovou uma lei que reforça as medidas contra a evasão do serviço militar obrigatório e também bloqueou o Telegram para limitar as críticas. Esses são dados do Instituto para o Estudo da Guerra. Os analistas dessa organização acreditam que o Kremlin quer evitar uma mobilização em massa, como em 2022, e fará uma convocação gradual a partir de 2025. Isso indica uma desaceleração no recrutamento de voluntários e uma escolha difícil do Kremlin entre continuar a guerra e as consequências sociais. O Serviço de Segurança da Ucrânia atacou a base de petróleo Velika Lukskaya, na região de Pskov, na Rússia. Drones do Centro de Operações Especiais Alfa atingiram com sucesso o alvo, que fica a quase 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Foi o que o Serviço de Segurança da Ucrânia informou a Freedom. Na base de petróleo ocorreram pelo menos 4 explosões, após as quais começou um grande incêndio. Os trabalhadores das empresas vizinhas foram obrigados a evacuar. Apesar das redes antidrone instaladas sobre os tanques de combustível, os drones da SBU conseguiram ultrapassar essas defesas. O depósito de petróleo armazenava óleo diesel, gasolina e outros derivados de petróleo. O SBU continua trabalhando metodicamente em alvos que abastecem o exército russo com combustível. A destruição de depósitos de petróleo afeta diretamente a capacidade do inimigo de conduzir operações militares, avançar e transferir reservas. Essas operações são um elemento do enfraquecimento sistemático do potencial militar da Rússia. Fonte Freedom no SBU. A Alemanha está considerando a possibilidade de comprar caças F-35 adicionais dos Estados Unidos. Segundo fontes da Reuters, está sendo discutida a compra de mais de 35 aeronaves, mas a decisão final ainda não foi tomada. Em 2022, a Alemanha encomendou 35 dessas aeronaves. As entregas começarão este ano. A compra dos novos caças é uma reação ao atraso do projeto que deveria substituir os Rafale franceses e os Eurofighter. Alemanha e França podem continuar a cooperar na área de drones, mas o desenvolvimento conjunto de um caça provavelmente será cancelado. 1/3 da população da Ucrânia precisa de ajuda humanitária. É o que mostram os dados do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Este ano, quase 11 milhões de pessoas precisarão de apoio. Desde o início da guerra, a União Europeia e seus Estados-membros destinaram mais de 4,5 bilhões de euros para necessidades humanitárias. Desse valor, 1,5 bilhão de euros foi fornecido pela Comissão Europeia. O volume total de ajuda desde o início da guerra chegou a 193 bilhões de euros. Esse número inclui ajuda financeira, militar, humanitária, além do apoio a refugiados. Com a ajuda do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, entregamos à Ucrânia mais de 11 mil geradores de diferentes tipos e cerca de 1.000 só no último mês. Eles foram fornecidos tanto pelos Estados-membros quanto retirados de nossos próprios estoques estratégicos. Fico feliz em dizer que a solidariedade europeia permanece estável e consistente durante todo esse tempo. Raja Labib, comissária europeia para ajuda humanitária e gestão de crises, em entrevista à RBC Ucrânia. Um tribunal da Coreia do Sul condenou o ex-presidente do país, Yoon Suk-yeol, à prisão perpétua. Ele foi considerado o culpado de abuso de poder e organização de rebelião por tentar impor a lei marcial no país em dezembro de 2024. Anteriormente, o Ministério Público havia pedido a pena de morte para o ex-presidente Yoon. A acusação afirma que, em dezembro de 2024, Yoon declarou lei marcial sem sinais de guerra, o que foi interpretado como uma tentativa de minar a ordem estatal. O golpe fracassado resultou em uma grande crise política na Coreia do Sul.
Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.